Agora sim, é hora das análises e dos gráficos do Alex André, que já está aqui no estúdio com a gente nesta segunda-feira. Boa tarde, Alex. O que temos para hoje? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Hoje os 10 gráficos a gente vai continuar abordando a relação aqui dos mercados emergentes com a Europa, Estados Unidos e também, claro, colocando aqui a visão de Brasil. Tá? Vou colocar o primeiro gráfico aqui, pessoal, acho que é o mais interessante, que todo mundo está conversando no mercado, enfim, discutindo em relação à expectativa de lucro para 22, a gente tem conversado, falado isso nas últimas edições, que a expectativa tem se diminuído, nas últimas semanas para cá, principalmente com a retórica de aumento de juros. E esse gráfico, ele simboliza dois pontos, uma relação de tendência de aumento de lucros, ou seja, sequenciais desde 1971 na Bolsa Americana, ou seja, a gente consegue observar tanto o S&P 500 desde 71 até o momento, até 22, e essa linha azul a gente vê aqui medido pelo EPS, ou seja, o earnings per share, ou seja, uma expectativa de lucro crescente desde então. Mas o que é interessante aqui, pessoal, que a gente consegue observar, que o EPS, ou seja, atual está em nível, está aproximadamente ali 40% acima da sua tendência, ou seja, de alta. Ou seja, a gente consegue observar que ainda com uma revisão para baixo, ou seja, uma revisão um pouco mais pessimista agora no curtíssimo prazo, mesmo assim, a gente consegue ver e está totalmente descolado da média, ou seja, da tendência de longo prazo em relação a lucro. Ou seja, então, a expectativa que a gente consegue observar, inclusive alguns resultados que foram divulgados nos Estados Unidos, também trazem uma retórica. Essa relação de queda que teve ali, principalmente no mês de janeiro, na Bolsa Americana, abre-se uma oportunidade, uma janela à medida que os ganhos, quando a gente pega aqui a questão do IPS, ainda está bem elevado em relação à média histórica e também à própria tendência. Tá? Então, acho que é um ponto interessante a se analisar. Não mostra-se aí uma queda adicional projetada, principalmente ali para o terceiro e quarto trimestre, muito pelo contrário, primeiro e segundo trimestre mostra uma retração de IPS, terceiro e quarto trimestre já mostra-se ali uma recuperação. Tá? Então, a gente pode observar ainda que no top line, o resultado ainda está muito bem de forma geral, tá? Quando a gente fala aqui do índice S&P 500. Bom, e quando a gente fala em relação à queda estimativa, que aquele gráfico não mostra tão bem assim, que a gente pega uma fotografia desde 1970. Quando a gente começa a dar uma lupa em relação aos últimos anos, aos últimos trimestres, olha que interessante, a gente coloca aqui desde o primeiro trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2021, que nós estamos aqui passando os resultados, a gente consegue observar uma queda de IPS, seja na Bolsa Americana, chegou ali uma expectativa de expansão que era de 10%, chegou agora a passar ali próximos de 1,5%, ou seja, quando a gente compara aqui o terceiro trimestre, agora está praticamente no 0 a 0, ou seja, quando a gente olha em relação à média nos últimos trimestres, ou seja, quando a gente pega aqui a média desde 2010. Tá? Então, ou seja, teve um descasamento muito grande, ou seja, que foi até explicado no gráfico passado, ou seja, está no nível de 40% de IPS acima da tendência de longo prazo, e agora voltando-se um pouco ali no curtíssimo prazo. Tá? E quando a gente olha aqui em relação também do S&P 500 como um todo, a gente consegue observar também por parte de receita, os bancos também vêm, não só bancos, mas também as grandes companhias como de tecnologia, as FANGs, também vêm representando não só o menor resultado, mas também vem arrefecendo dos resultados que tiveram no ano passado. Tá? Ou seja, vem voltando próximo à média, quando a gente fala aqui de IPS, principalmente olhando para o ano passado para cá. Bom, e um ponto interessante que fizeram as ações se valorizarem muito no ano passado nos Estados Unidos, que tiveram um ponto bem interessante, que foi a questão do buyback, ou seja, recompra de ações. A gente bateram um recorde nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil a gente está vendo esse mesmo movimento, que foi o principal discurso que a gente olha ali em relação nas ações que valorizaram no ano passado para cá. Então a gente tem ali um recorde de buyback, já passando mais de 1 trilhão 234 bilhões de dólares, tá? No ano de 2021, tá? Um ano fechado, comparando também com o 22 que nós temos até o momento. Então, um número que foi muito forte, impulsionado ali, principalmente o maior número desde os anos 2000, e ele coloca-se aí como uma narrativa que as próprias ações, na visão das companhias, estão de forma subavaliadas, ou seja, principalmente as ações de tecnologia que também fizeram recompra recentemente. Tá? Ou seja, mesmo com essas altas, a gente tem uma tendência de longo prazo também, de lucros crescentes. Tá? Acho que é um ponto interessante para a gente destacar aqui. Nesse gráfico aqui, a gente já muda um pouco, vai lá para Europa, a gente fala aqui do Reino Unido, do CPI, ou seja, a gente consegue ver aqui em relação à questão da inflação por lá, que está pegando de uma forma muito forte, inclusive até uma reunião, saindo ali, não falando de Reino Unido, mas falando de França,
né, o Emmanuel Macron, né, se reúne aí com Vladimir Putin para tentar resolver essa questão, principalmente da questão do gás, né, ou seja, que tem uma grande dependência da Rússia, né, com aumento de tensões entre a Ucrânia. Então esse ponto interessante que vem pegando na inflação por lá. E no Reino Unido, esse gráfico, como eu já volto a falar sobre esse gráfico aqui, a gente tem uns dados aqui desde 2003, né, até agora 2022. Essa linha mais clara, né, a questão do CPI, né, do Reino Unido, né, que coloca ali como energia, gás, né, e outros combustíveis. A gente consegue observar uma alta muito forte que impulsionou também, né, o consumo discricionário, né, ou seja, a gente consegue ver ali, né, os bens cíclicos, né, ou seja, versus o mercado. Então, o que impulsionou também esse CPI de energia, gás e outros combustíveis impactou diretamente em viagens, né, em alimentações, né, e outros gastos, né, principalmente ali utilizados, né, por boa parte, né, dos cidadãos ali do Reino Unido. Isso impactou diretamente a questão também, né, da inflação. Então esse ponto aqui é bem básico, né, bem óbvio aqui para quem está nos acompanhando, mas a gente vem sempre atualizando essa visão. A gente consegue observar que ainda a inflação não é transitória, como todos falavam, ou seja, ainda está em níveis muito altos, né, ou seja, a gente consegue observar que ainda o consumo discricionário está underperformando à medida que a inflação também sobe. Tá? Bom, aí é um ponto interessante, inclusive o Marco falou desse gráfico lá no pre-market, né? A gente consegue observar que o ano de 22, ou seja, esse ano, foi o janeiro mais forte nos últimos anos em entrada de fluxo de equities, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Tá? Então a gente está falando aqui de 84, né, bilhões de dólares somente no mês de janeiro, tá? Quando a gente fala aqui, né, de Global Equities. Só perdeu para 2018, né, que foram 110 bilhões de dólares. E para onde foi todo esse dinheiro? Né? A maior parte, é claro, foi para mercados desenvolvidos, mas uma boa parte que até impactou diretamente aqui o nosso Ibovespa por mercados emergentes. Né? Então, Brasil também foi um país aí que foi recebido um grande fluxo no mês de janeiro, que janeiro também é um mês historicamente positivo para as ações. Tá? Ou seja, é um movimento que a gente consegue observar muito forte nesse ano de 22. Tá? Bom, e um ponto interessante desse gráfico aqui, que também coloca-se, né, uma visão até do Goldman Sachs, que foi o gráfico anterior. Ele coloca esse gráfico aqui também para a gente refletir um pouco, né? Ou seja, a gente tem aqui o S&P versus o MSCI Brasil, né? Então, a gente consegue ver aqui o MSCI Brasil valorizando-se mais de 12%, enquanto o S&P caindo 5,5%, né? Ou seja, a maior parte do fluxo veio para as ações de mercados emergentes e isso impactou diretamente aqui. Ou seja, isso é bem clássico, né? A gente está conversando aqui. Os gringos também puxando, né, a nossa bolsa, continuando aí trazer fluxo de acordo com os dados da própria B3, que a gente sempre atualiza aqui e coloca, né? Inclusive a gente tem ali um fluxo muito forte para equities e deve continuar sendo impactado por financials, né, e setor de oil and gas e também mineração, como a própria Hanna falou ali no mapa de calor analógico. Tá? Bom, aí quando a gente começa a dar uma lupa, né, ou seja, começa a olhar um pouquinho além, né, do top line, ou seja, do total, ou seja, de equity, falou do Global Equities, né, falou da diferencial do S&P com o MSCI Brasil. Agora a gente vai falar sobre, né, a questão dos emergentes, né, ou seja, quanto que teve ali, quantos bilhões de dólares, né, foram alocados, né, em relação a fundos de mercados emergentes. Quando a gente fala aqui em relação às últimas 52 semanas, né, ou seja, a gente pega aqui uma média de 4 semanas, ou seja, uma média de um mês. A gente está falando aqui em torno de 5, 6 bilhões de dólares, tá, de fluxo. É um dado muito forte, a gente consegue observar desde a semana ali do dia 29 de dezembro até a semana que se encerrou no dia 26 de janeiro. Tá? Ou seja, um fluxo muito forte, saindo de um fluxo negativo, né, de próximo de 10 bilhões de dólares, um fluxo positivo, chegando-se ali próximo de 5 a 6 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, um fluxo muito forte, a gente consegue observar. E esse gráfico aqui, claro, colabora com o aumento de Brasil e também outros emergentes como Turquia e Rússia, respectivamente, principalmente no setor de oil and gas. Tá? E esse gráfico é mais uma vez que a gente traz ali o diferencial, né, do MSCI Emerging Markets com o S&P 500. Então, mesmo assim, né, mesmo com esse aumento, né, do Emerging Markets, né, ou seja, mesmo com mercados emergentes ganhando visibilidade, notoriedade no mundo inteiro, né, é uma parcela muito pequena, né, nas carteiras dos gestores globais. E isso demonstra que mesmo com essa alta no curtíssimo prazo, ainda tem uma perna muito grande, né, de alta que pode acontecer à medida do desconto. Tá? Então, a gente está falando aqui somente, né, da variação relativa dos dois ativos, né? Ou seja, tanto do MSCI Emerging Markets versus S&P 500. Então, essa performance relativa ainda está muito inferior na tendência histórica desde 88. Ou seja, a gente consegue observar, né, que o S&P 500 tem outperformado sim no Emerging Markets, não é uma novidade, ao longo dos últimos anos. Então, esse ganho adicional, ainda a gente consegue observar que nesse gráfico, né, ou seja, a gente está falando aqui de performance relativa, ainda está descontado. Né? Claro que a gente tem que utilizar outras métricas,
né? Alguns usam, né, preço sobre lucro, EV/EBITDA, enfim, diversas métricas para diversos múltiplos, mas sobre performance relativa em dólar, né, a gente consegue observar que ainda estamos muito aquém, né, do principal índice americano. Tá? Então esse é o principal gráfico para a gente ressaltar por aqui. Tá bom, Hanna? Isabela? Esses são... Ah, não tem mais gráfico, não tem esse aqui também. Eu pensei que tinha acabado, mas não, tem esse gráfico ainda. Vamos continuar aqui ao vivo, é assim mesmo, que eu pensei que tinha acabado, que eu estava vendo aqui no telão. Mas a gente tem aqui o movimento dos SPACs, pessoal. Olha o que é interessante. O SPACs não era muito falado, né, nos últimos anos, né? Era um movimento, para quem não conhece, né? Ou seja, o SPAC é praticamente um movimento que é utilizado em empresas de capital fechado, né, para utilizar-se, né, ou seja, para abrir capital dessa principal companhia que os investidores têm como foco. Né? E o SPAC era um movimento que começou a ser falado ali a partir de 2020, né, a partir da pandemia, e chegou a explodir, né, chegou a ter mais de 55 bilhões, né, de dólares, né, quando a gente fala aqui de deals, ou seja, de valor adicionado. E agora a gente consegue observar que depois desse pico de 2020 para 2021, que chegou a bater 55 bilhões, agora se voltou ali para um nível ali próximo de 5 bilhões, ou seja, chegou ali num nível bem próximo à média, né? Ou seja, chegou a cair bastante. E qual que é a principal explicação, né, dos SPACs terem perdido tanta atratividade? É a questão, né, ou seja, a redução do tape, né, ou seja, a redução de liquidez global, que era o discurso que era feito antes. Ou seja, antes tinha muita liquidez, né, ou seja, os bancos centrais fazendo o easing, ou seja, fazendo quantitative easing, ou seja, fazendo muitos estímulos no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, e agora estão discutindo, né, retirada desses estímulos. Os Estados Unidos já estão fazendo isso, e na Europa tem se discutido, então o mundo inteiro vem tirando, né, um pouco de atratividade nesse tipo de investimento. Tá? Então o SPACs vem voltando, a gente está falando de uma ordem de 5 bi agora de dólares, mas olhando para o histórico de 2020 para 2021, a gente consegue observar que teve uma grande queda. Tá? E aqui é um ponto interessante, esse gráfico aqui eu vou, né, dedicar aqui para todas as mulheres que nos acompanham aqui no BMC Stock, né, que a gente fala aqui de preços, né, das bolsas Chanel, né, que é um ponto interessante desde 2019 até 2021. A Hanna já está me olhando aqui, a Isabela também. Mas agora ficou mais caro para comprar uma bolsa Chanel, né, para quem nos acompanha aqui. Essa linha, essa barra aqui mais azul, mais escura, a gente está falando dos preços das bolsas Chanel, né, que é a Classic Small, né, e também tem diversos tamanhos, né, vai ter a Max, que é a maior. Mas o que é interessante é que as bolsas clássicas, né, da Chanel subiram de preço de uma forma muito forte, subiram não só uma vez, subiram 3 a 4 vezes, né, em um ano só. Né? Então a gente consegue observar que uma bolsa Chanel clássica, né, pequena, saiu de próximo de 5 mil dólares para agora próximos ali de 7.500 a 8 mil dólares a mesma bolsa. Tá? A gente está falando agora em novembro de 2021. Tá? Qual que é a principal explicação? A Chanel disse que depois de 2, 3 aumentos, o seu público, né, que consome esse determinado tipo de produto não sentiu, tá, uma queda da demanda, ou seja, a demanda ainda continua muito aquecida e isso eles trouxeram até mesmo em comunicado que eles podem sim fazer novos aumentos. Tá? Também atrás desses aumentos, o que tem de explicação também? A relação tanto de uma demanda muito forte, né, ou seja, a gente consegue observar não só a Chanel, as principais grandes marcas, como a gente já comentou aqui também, tem uma demanda muito forte, e também a questão do supply chain, ou seja, a medida dos produtos também tem uma dificuldade logística de forma geral, isso também pode valorizar os produtos. E também um ponto bem interessante que é a parte de marca, né? A própria brand também tem uma marca muito forte, traz ali um pricing power mais forte comparado com outras grandes companhias. Tá? Então, ou seja, é um ponto interessante. A gente consegue observar que tem ali bolsas até, quando a gente pega aqui a Classic Max, né? Ou seja, a gente consegue observar que chegou próximo até mais de 10 mil dólares, né? Uma bolsa só. Então, eu quero perguntar para a Hanna depois e para a Isabela se tem coragem de pagar mais de 10 mil dólares. Está falando aqui uma conta de padeiro, mais de 50 mil reais em uma única bolsa. Tá? Então, essa é a pergunta aqui para deixar para todas as mulheres aqui que também nos acompanham no nosso BMC Stock. É isso aí, Hanna e Isabela, para quem nos acompanha aqui. Agora eu quero fazer a pergunta. Vocês pagariam mais de 50 mil reais em uma única bolsa? A Hanna estava falando aqui. É um investimento, né? Investimento. Aí. Vocês estão se valorizando, né? Se valoriza, né? Vai valorizando, né? Se tivesse aí, a gente estava dentro por dessa, enquanto né, não vai Isa? ser dessa vez aí, um aumento de 2.500 mil, né, 2.500 dólares, bastante coisa. Se bem que não afetou ali, né, no mercado, né, a demanda continua. É muito aquecida, é isso aí. Vamos ver se o dólar baixa aí, pra gente começar a entrar nesse investimento aí, vamos ver. Obrigada, Alex. Imagina, eu que Até agradeço. amanhã. Tchau, tchau, até amanhã.